Olá, meus irmãos, aqui estamos para mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis, tendo conosco nesse momento o nosso irmão Arthur Fernandes, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que falará para nós sobre o tema Sinais dos Tempos. Tema oportuno e adequado para esse momento por que passamos. Mas antes de passar a palavra ao nosso irmão, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a página se intitula Não te inquietes. Não estejais inquietos por coisa alguma. Palavra de Paulo, em carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre na via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Então vamos agora nos unir em pensamento, mas sobretudo em sentimento, elevando a Deus, nosso Pai de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, a nossa prece, na certeza que compartilham conosco esse momento, a espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da nossa casa, nos atendendo em nossas necessidades, lenindo as nossas dores, acalmando os nossos corações. E nessa certeza é que nós te pedimos, Pai amado, que derrame as tuas bênçãos sobre essa humanidade que passa por testemunhos tão duros no momento. Que o teu amor seja capaz de abrasar os corações, de promover a esperança, de fortalecer a fé naqueles que passam por sofrimentos muito grandes. Permita, Pai, que possamos todos nós, individualmente e como coletividade, colher desse momento as preciosas lições de que necessitamos para avançar na Tua direção. Que possamos, Senhor, refletir nas palavras que nos serão trazidas pelo nosso irmão, extraindo delas o que de melhor necessitamos
para pôr em prática na nossa vida de relação, nos espaços em que transitamos, dando assim o testemunho de tudo aquilo que aprendemos em momentos como esse. Derrama as tuas bênçãos, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre esse planeta que passa por essa crise tão severa. Envolva, sobretudo, Senhor, as mães que se afastam momentaneamente dos seus filhos, os profissionais de saúde que com tantas renúncias continuam servindo, continuam atendendo aqueles que passam pela prova da enfermidade. Que tenhamos todos, Senhor, um encontro de muita paz, um encontro de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, caros irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós durante esses minutos em que conversaremos a respeito de um texto do livro A Gênese, de Allan Kardec. Agradecendo a todos que nos assistem antecipadamente por esse processo, nós devemos lembrar que os novos tempos sempre foram anunciados. É disso que se trata o nosso texto de hoje, os sinais dos tempos. E faz referência a essa indicação de algumas profecias que o Mestre Jesus faz menção à existência desse processo natural que acontece em nossas vidas. Esses novos tempos, como já disse, sempre foram anunciados. E através dos milênios, a humanidade tem percebido as mudanças que esses textos, essas profecias trazem. A cada nova era, a gente vislumbra uma transição, um período que marca o planeta e o transforma conforme a evolução dos próprios habitantes do planeta. É assim que a Terra passou pelos seus primeiros estágios e ainda tem que se modificar continuamente. E isso se deve ao progresso conquistado pelos espíritos que habitam nessa mesma Terra. Algumas profecias do Mestre Jesus, se pautando nos textos evangélicos, colocam em evidência os dois tipos de flagelos destruidores que atingiram e atingirão a humanidade, lembrando aqueles provocados pela ação irresponsável do homem, entre eles a guerra e períodos de fome, ou aqueles relacionados à sua incompetência ou incapacidade de controlar e combater doenças, momento pelo qual passamos, como as pestes e epidemias. Mas devemos lembrar também da existência dos flagelos naturais, a exemplo de terremotos, que ocorrem à revelia da ação do homem, ou seja, o homem não tem interferência nesse aspecto. Jesus aconselha a não temer tais calamidades. Ele nos diz: não vos assusteis, porque é imperativo que tudo isso aconteça. Então é importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos permitido por Deus e que essa situação ela não se configura como a nossa zona de conforto moral.
essa condição moral que é tão importante para a gente. O ser moralizado, por sua vez, compreende o valor das provações, vendo nelas um remédio que é amargo, mas útil à sua melhoria espiritual. As principais características que assinalam o período de transição são ocorrências de flagelos destruidores, naturais ou provocados pelo homem, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, acidentes de graves proporções, guerras, epidemias ou pandemias, além de outras coisas. Essas calamidades estão acompanhadas, via de regra, de uma maneira muito geral, pela degradação moral e dissolução dos bons costumes. Essa situação ela é típica dos momentos em que passamos por conflitos de moralidade, que acontecem quando passamos por momentos de transformação social. Devemos lembrar, entretanto, que almas generosas e caridosas estarão presentes nos momentos de transição, empenhadas em minorar o sofrimento dos seus irmãos em humanidade. E assim, dessa maneira, nós iremos agora apresentar uma sequência em PowerPoint em que eu comentarei um pouquinho mais a respeito desse aspecto dos novos tempos ou sinais dos tempos. Recapitulando aquilo que disse agora há pouco em nossa apresentação inicial, nós temos aqui o capítulo 18 do livro A Gênese, resultado da configuração, da codificação de Allan Kardec, através das mensagens dos Espíritos. E em particular, iremos falar sobre esse capítulo 18. São chegados os tempos e, em particular, sinais dos tempos. Nós iremos ver que a gente tem nessa situação a forma pelo qual iremos interpretar à luz da doutrina espírita as profecias do Cristo sobre as anunciações da regeneração da humanidade. Como disse agora há pouco, o Mestre Jesus teve a característica de apresentar situações pelas quais a humanidade passou e passaria ainda, como forma de interpretação de momentos em que haveria a regeneração da humanidade. E aí surgem algumas perguntas. Será que o mundo vai acabar? Será mesmo o fim do mundo? Os tempos são chegados. São sinais dos tempos. E aí a gente lembra que os espíritos, nesse momento, os espíritos benfeitores, nos chamam a atenção nessa parte do livro A Gênese, que os tempos marcados por Deus são chegados, quando grandes acontecimentos se realizam para a regeneração da humanidade. O Mestre Jesus comentou e os Espíritos agora fazem a menção de que há essa ligação entre acontecimentos de grande dimensão e momentos de renovação
da característica moral da humanidade. Então, esses novos tempos, ele pode ser avaliado de duas maneiras, mais simplificadamente. Os novos tempos, quando vislumbrados pelos incrédulos, eles têm a noção de que esse tipo de profecia não tem nenhuma importância. Mesmo chegam a alegar tratar-se de uma crença pueril e sem nenhuma fundamentação plausível para que isso aconteça. E há um outro extremo, e aqueles que acreditam, aqueles que creem. Em geral, esses seres, eles demonstram que esse tipo de novo tempo está bastante associado com um aspecto místico e sobrenatural. E eles também entendem que tais novos tempos são prenúncios de transtornos que acontecem na natureza, ou seja, alterando a característica das leis naturais, que devemos lembrar são leis divinas. Mas essas duas interpretações que eu acabei de mencionar, elas são errôneas. A primeira porque envolve uma negação da providência divina. Essa negativa daquilo que é a obra de Deus nos leva àquela interpretação inicial por aqueles que são incrédulos. Já a segunda, consideram que tais palavras têm a capacidade de servir como anúncio de perturbações de leis naturais. Mas a verdade é que essa segunda interpretação diz justamente o contrário, de que essas leis naturais, por serem leis divinas, serão cumpridas, serão atendidas como prenúncio de uma grande alteração moral na humanidade. Certamente, quando falamos disso, queremos entender a verdade do porquê que as profecias do Mestre Jesus, com as quais discutimos a outra, são revestidos de uma verdade. E isso nos leva a entender que quando olhamos para momentos em que a natureza se mostra tão bela, entendemos que tudo na criação, tudo na obra de Deus, possui a característica da harmonia. Tudo funciona como um grande conjunto harmonioso, do qual fazemos parte. Em determinadas situações, considerando o nosso valor e a nossa capacidade, podemos até gerar interferências nessa grande harmonia. De pequena monta, não pensem que somos tão poderosos assim. Mas tudo no universo como um todo é regido pela harmonia, porque essa harmonia releva uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Nos chama a atenção que as leis divinas, as leis naturais, nos permitem afirmar que a natureza não dá saltos. E aí a gente passa a olhar para essa sabedoria divina responsável por toda a harmonia universal como algo totalmente diferente daquilo que entendemos como uma ideia caprichosa. A ideia de que um capricho de um poder maior daria a entender alterações em que a natureza, em obediência às próprias leis de Deus, não seria como admissível. Dessa maneira, entendendo que a vontade de Deus, pela harmonia maior, pela harmonia do universo, nos leva à compreensão que a nossa época, né, de todos nós, ou da humanidade como um todo,
ela tem certos parâmetros, ela está designada para a realização de certas coisas. E isso acontece porque nosso planeta, em toda a sua extensão, e seus habitantes, tudo isso está sujeito à lei do progresso. E essas coisas que acontecem nos novos tempos, quando são apresentados com os sinais do tempo, têm uma razão de ser nessa marcha do progresso do homem e da terra como elemento da natureza. E quando a gente fala dessa progressão, vamos separar um pouquinho, vamos olhar um pouco da progressão material, aquilo que temos do lado físico. Então, pela transformação dos elementos físicos, nós iremos entender como o homem conseguiu também ter aquela participação que eu comentei agora há pouco. Quando a gente tem, como na figura que está aí apresentado ao lado, a evolução daquilo que seria uma pinguela, uma ponte muito tosca que serviria para transportar de uma margem a outra do rio, sem se molhar, até o ponto em que a evolução do homem, da engenharia, nos leva a entender uma ponte como a outra figura se apresenta. Toda iluminada, toda revestida de uma tecnologia mais evoluída do que o simples tronco de madeira que possuímos ali. Primeiro exemplo. Um segundo exemplo. Quando enxergamos a mão do homem na evolução do transporte, quando saímos da simples carroça e temos o avanço tecnológico do avião, quando passamos do sinal de fumaça até termos os nossos mecanismos de comunicação realizados por satélite. Hoje a internet varre o mundo de uma ponta a outra. E esse é o exemplo, vocês estão me vendo através dela. Entendemos que isso não aconteceu por acaso, mas foi a transformação do homem dos elementos físicos, daquilo que a natureza oferece, daquilo que o universo se apresenta e pelo qual o homem trabalha em sua evolução. E o outro aspecto é a progressão moral. Entendemos como essa progressão o momento em que há a depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra. Isso acontece, é o melhoramento que possuímos em nossa moral coletiva. Pela maturidade da humanidade, que eu me refiro como maturidade coletiva, nós temos a situação de ascender um degrau evolutivo assim que os tempos marcados por Deus cheguem a partir dos sinais do tempos que nos são apresentados. Essas duas formas de progresso, o moral e o material, têm a característica de caminharem em paralelo. São realizados de forma simultânea. Mas nem sempre o resultado é tão equivalente de um ao outro. São processos que se formam de maneira continuada, mas nem sempre na melhor velocidade do progresso. Se a gente olhar para o plano físico, nós iremos entender que o globo terrestre tem experimentado transformações que a ciência tem comprovado, tem testado e tem assegurado o valor disso, e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Vejam que não faço distinção de um aperfeiçoamento moral ou físico ou puramente material. Mas a nossa condição de sobrevivência e de viver sobre esse globo terrestre está associado a esse tipo de aperfeiçoamento, a esse caminhar em conjunto que possuímos tanto no progresso moral quanto no progresso material.
A nossa condição moral também é um aspecto a ser considerado nesse processo evolutivo, neste momento de renovação da humanidade. Posto que sabemos que a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Obviamente, isso daria uma longa história, porque a história do homem já tem algum tempinho, onde verificamos o que houve no aspecto do desenvolvimento da inteligência do homem, o do senso moral e do abrandamento dos costumes, que iniciados de forma primitiva, evoluem, infelizmente, de forma desigual entre os países e algumas regiões do planeta, até alcançarmos uma situação de mais fraternidade entre alguns habitantes do planeta. Quisera isso ser universal em toda a superfície do nosso planeta, mas caminhamos para isso. Esse é o propósito de entendermos porque os sinais dos tempos nos levam a esse tipo de compreensão. E como essas situações acontecem em paralelo, é interessante que consideremos que o melhoramento da Terra ela tem algumas características particulares. O melhoramento se opera sobre a ação das forças materiais. A natureza, essa mão divina, ela se encarrega de fazer grandes alterações que nos levam ao melhoramento da Terra. Não somente da Terra, de todo o universo. O melhoramento da Terra conta com os homens que para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. O homem tem a sua parcela de colaboração. Alguns chamam isso de co-criação. E é interessante que quando a gente fala desse processo em paralelo, devemos lembrar que essa evolução ela pode acontecer de modo parcial, quando isso acontece com características restritivas a uma raça, ao desenvolvimento limitado a uma nação, ou circunscrito a uma região geográfica. Mas somente acontece dessa maneira? Não. Também acontece de modo geral e universal. E aí os sinais dos tempos nos mostram esse tipo de consideração. O exemplo atual daquilo que temos com esse vírus que nos atinge em todo o planeta, ele não faz distinção de raça, não faz distinção de nação, e nem podemos dizer que somente acontece num continente ou no outro. E essa é a maneira como temos um evento, um acontecimento, um sinal dos tempos acontecendo de modo geral e universal. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei suprema. Essa lei suprema é a lei divina. E ela, em verdade, é um conjunto de várias leis. E elas são obras eternas da sabedoria e da presciência do nosso Mestre Criador, nosso Deus. Quando falamos dessas leis, e eu gostaria de destacar que existem algumas delas, a lei da destruição, a lei do progresso, que eu já comentei, e a lei da conservação. E esse pequeno conjunto, essa tríade dessas três leis, se encarregam de estabelecer o renascimento, a regeneração, a melhoria do nosso mundo físico. São obras que alteram o nosso planeta, são condições que alteram a nossa vivência moral, mas são leis de Deus. E tudo que é feito, produzido por essas leis,
resulta de uma vontade maior que a vontade de Deus. Condição que não é uma vontade acidental ou caprichosa, mas de uma vontade imutável, posto que essas leis são imutáveis. Resultado da suprema inteligência que o nosso Criador possui. E quando pensamos que são obras de Deus, é interessante lembrar um pouquinho a natureza de Deus. Porque quando falamos dos sinais dos tempos, entendemos que o progresso é inevitável nessa situação, pela natureza de Deus, porque suas leis são imutáveis e eternas. Essa vontade de Deus, ela não se modifica, ela não é alterada, porque ela é constante e válida para todo o universo. E a natureza de Deus nos faz ver que essa força inteligente e permanente divina é a força que mantém a harmonia em tudo, em todo o universo. E aí lembramos aquilo que o Mestre Jesus nos diz a respeito dessa condição. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. E na condição de ter um espírito tão elevado, nos comunicando que o nosso Criador trabalha de forma contínua, nós entendemos que não há porquê ter nenhum tipo de modificação, não ter nenhum tipo de atitude espontânea que modifique essa sequência estabelecida por essa força maior. E aí se pode perguntar como Deus vela, como Deus cuida pela execução das suas leis imutáveis. Nós vamos aqui lembrar que esse cuidado vem através dos espíritos que povoam o próprio universo. São seus ministros encarregados de detalhes que tratam da execução dessas leis. Suas atribuições correspondem ao seu grau de adiantamento. São ministros de Deus que respondem pela manutenção da unidade universal e da perfeita ordem. São cumpridores da lei que fazem chegar aos vários cantos desse universo a execução da mesma lei, da unidade que observamos pela vontade maior de Deus. E aí a gente lembra que Jesus, ele se enquadra dentro desses atributos, posto que é o nosso governante planetário. Então a ele entendemos como parte dessa grande orquestra universal que nos permite ter a unidade em todos os mundos, em todas as situações. Mas a gente vai ver o seguinte: se eu estou falando em harmonia, em unidade universal, nós também devemos lembrar que a nossa inteligência, a inteligência humana, às vezes se permite falar sobre perturbações nos mundos. E aí a resposta que temos é que essas perturbações são movimentos parciais e isolados, que se afiguram irregulares apenas porque a nossa visão é circunscrita. A nossa visão é limitada. Então eu fico restrito àquele evento, àquela perturbação, e acho que isso faz parte de todo o contexto universal. Entretanto, a espiritualidade nos chama a atenção que quando abarcamos o conjunto universal, quando a nossa visão é ampliada,
Essas irregularidades ou perturbações são apenas aparentes. E mesmo na condição que nos pareçam catastróficas, elas se harmonizam com esse todo universal. A astronomia hoje nos mostra grandes eventos que acontecem em nosso céu. Estrelas surgindo por explosões enormes, deslocamento de astros, chuvas de meteoros, espetáculos enormes em sua dimensão universal, que nos parecem assustadoras, mas fazem parte dessa grande mecânica de funcionamento de tudo que há no universo, sendo regido pelas mesmas leis, pela mesma vontade de Deus. E quando a gente fala dessas perturbações, devemos lembrar que desastres e epidemias coletivos são elementos que nos chamam a atenção a respeito desses momentos que antecedem novos tempos. Os tempos são chegados através de profecias que nos indicam momentos que são assustadores para todos nós, mas que passam a ter um outro sentido quando a nossa compreensão passa a ser a de entendimento da vontade de Deus. E aí a gente lembra alguns exemplos com relação a essas epidemias. A inteligência do homem, tá? E aí teremos dois exemplos, nos levam a recordar desses dois cientistas, Alexander Fleming, que foi aquele que descobriu o valor do antibiótico, e lembrem-se que isso aconteceu em razão de uma grande dificuldade do homem tratar suas doenças, e hoje não há canto no mundo que não conheça o valor do antibiótico. E nós devemos a esse cientista a razão de termos esse aliado valioso no combate das doenças. Ao lado dele encontramos Albert Sabin, aquele estudioso que nos levou ao uso da vacina contra o pólio. Mal que também graçava em várias partes do mundo e que, graças a uma simples gotinha, a campanha da gotinha, a gente já bem conhece, foi capaz de praticamente erradicar essa doença das nossas crianças. Então, o progresso da humanidade, ela tem a característica de que, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do próprio bem-estar material, ela se constitui num ser ou num processo coletivo. Temos exemplos particulares que são responsáveis pelo processo, como os dois citados agora há pouco, mas temos também alterações coletivas. Certamente, após esse processo pelo qual passamos nesse exato momento, em que descoberta a vacina ou um tratamento específico para o coronavírus, isso será responsável por uma grande mudança no nosso processo evolutivo, particularmente do ponto de vista moral. Nós nos tornaremos pessoas, seres com uma nova visão de vida, porque tudo aquilo que nos aconteceu nos leva agora a um novo entendimento da vida em sociedade, em comum. Entretanto, como a humanidade passa por isso, resta ainda um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral.
e ainda mais a fazer. Não basta desenvolver o nosso aspecto da inteligência, mas devemos elevar a prática dos sentimentos nobres. Hoje, somos carentes desse tipo de comportamento. Precisamos aprender que, às vezes, na prática do dia a dia, nem sempre os sentimentos são tão nobres. E aí entra esse último aspecto, quando diz que ainda há por realizar a destruição de tudo aquilo que superexcite o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Chagas que temos em nosso dia a dia e que precisam ser extirpados da nossa vivência. E quando olhamos aquilo que a Gênesis nos diz, devemos lembrar que o período que se anuncia como novos tempos marcará uma das fases principais da vida da humanidade, que é a renovação moral. Esse é o aspecto a ser destacado naquilo que falamos ao longo da nossa apresentação de hoje. Renovação moral. E durante esse momento, a geração futura, desembaraçada de tudo aquilo que serviu como um aprendizado errado do velho mundo, e formada por elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos dos da geração presente, que ora se vai. Há um aprendizado, há uma transformação. E essas transformações podem ocorrer de modo gradual, perceptíveis somente após épocas e épocas consecutivas, ou mediante crises penosas e dolorosas que nos atingem de forma coletiva. Podem arrebatar consigo as gerações e instituições, mas serão sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A dor pode acontecer nessa situação, mas teremos a certeza que, em não tendo o desamparo por parte do nosso Criador, haverá esse progresso material e moral. E aí chegamos à nossa condição de lembrar desse nosso governante planetário, que é o Mestre Jesus, e lembrar que é por ele que entendemos que o nosso futuro, resultado desses sinais do tempo que ora recebemos, será a completa evangelização dos espíritos, nos entendendo como irmãos, filhos de Deus, Criador que em sua justiça e bondade nos dá o presente da inteligência, do livre-arbítrio, e nos faz entender melhor esse grande mundo em que vivemos, nas suas dimensões física, moral e espiritual. Obrigado por sua atenção. Deus, obrigado por tudo que nos destes, pelo que nos dá. Obrigado porque sabemos que nunca seremos desamparados, que mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam as nossas almas e nos fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em nossos corações o dom de perdoar e, assim sendo,
Sabemos que sempre seremos perdoados por Ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele nos mostra que sempre podemos recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer. Ele nos faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja bom ou seja ruim, durará para sempre. Por fim, Senhor, muito obrigado pelos nossos lares e que dentro deles existam as presenças da harmonia e do amor. Muito obrigado, Senhor. Hoje, temos urgente necessidade de manter o coração e a mente na dimensão luminosa da fraternidade. Temos de lembrar a mensagem do Mestre Jesus, quando ele nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor de infinita bondade, estamos mais uma vez agradecendo por esta oportunidade de alcançarmos um pouco de vossa sabedoria. Que sua eterna luz nos permita recolher uma centelha que nos vai iluminar o caminho que nos leva a Ti, não somente hoje, como todo sempre. Que assim seja. A todos, meu cordial e fraterno abraço.